Olá, meu nome é Gabriel Salvador e sejam bem-vindos a Aula Salvadora. Depois que um dos meus vídeos explodiu em popularidade, meu canal deciplicou em número de inscritos e fiquei com mais de 100 mil visualizações na minha análise do 13º episódio de Dr. Stone. Entre diversos comentários, muita gente disse que achou interessante, que curtiu a ideia de usar animes para explicar sobre ciência e até me compararam com o Arthur, do canal Mamãe Falei, dizendo que eu sou a versão inteligente dele. Um salve aí para o Arthur! No entanto, o que me deixou inquieto foi ler comentários de gente que entendeu nada ou pior, disse que se sentia burra depois de ver meu vídeo. De forma alguma, essa foi a minha intenção. Se você não entendeu o que eu falei nos meus vídeos de análise, é porque ainda não estudou sobre o assunto, e tenho certeza de que se você estudar as mesmas coisas que estudei na faculdade, alcançará o mesmo nível de entendimento que eu alcancei. Neste vídeo eu vou te ensinar algumas maneiras corretas de se estudar e te direi qual foi o material de estudo que utilizei na faculdade, enquanto cursava Engenharia Química. Isso será útil para aqueles que querem descobrir se Engenharia Química é o curso certo para se fazer, e também para aqueles que já se encontram na faculdade e querem uma segunda opinião de qual livro estudar. Além disso, este vídeo servirá como importante link para eu usar toda vez que eu recomendar algum material de estudo em futuros vídeos. Mas antes de começar, vou te pedir para curtir o vídeo, se inscrever e clicar no sininho. Falar, é jogo rápido e você estará ajudando o meu canal a crescer ainda mais. E quando eu mencionar o autor dos livros recomendados, será só o primeiro nome, ok? A maioria dos livros de engenharia costumam ser produzidos por mais de um autor. Agora sim, vamos começar de verdade o vídeo. A primeira coisa que você tem que ter para estudar é interesse. Sem isso você não estuda, vai ficar enrolando até o próximo final da prova, exame, concurso ou o que for. A segunda coisa que você tem que saber é que não há um único método que funcione para todo mundo. Se você não sabe o que dá certo para você, conheça e experimente as diferentes formas de se estudar. De modo geral, o ser humano fica mais atento quando está de pé, melhor ainda se estiver caminhando. Isso porque seu corpo não estará inteiramente relaxado, o completo oposto de estar deitado. Afinal, é deitado que a gente dorme, e você não vai querer dormir enquanto estuda. Portanto, tente estudar dando umas voltas pelo seu quarto. Se achar cansativo, fique apoiado numa parede ou encosto para reduzir o esforço. Em último caso, sente-se numa cadeira. Algumas pessoas preferem o silêncio, outras a música. Se você curte escutar músicas enquanto estuda, nunca escute uma com vocal que você desconhece. Isso porque vai te tirar a atenção. Além disso, músicas clássicas tendem a ser mais calmas, então comece por elas. Já ouviu falar na técnica de Pomodoro? Se não, ela se baseia no temporizador de cozinha, que depois de um tempo determinado, ele começa a fazer um barulho. A ideia aqui é fazer com que você foque totalmente sua atividade durante o tempo. Então, você tem um descanso que pode ser um prêmio, por exemplo, um doce, uma bebida ou até mesmo uma ida ao banheiro. O padrão é 40 minutos de atividade e 5 de descanso, mas você pode modificar como quiser. E o Pomodoro em italiano significa tomate. Por fim, os livros. Essa é uma de minhas fontes de estudo preferidas, porque qualquer material acadêmico que tenha virado livro costuma ser completo, de A até Z. O problema disso é que você não pode começar a ler o livro na pressa, como por exemplo, teste que precisa fazer amanhã ou procurar a resposta de uma questão. É por isso que se você usar o livro para estudar, precisa fazer com antecedência, para tirar todo o proveito desse material. Então, vamos para as minhas recomendações. No ensino médio, os professores costumam seguir à risca o livro-texto que a escola recomenda. Então não tem por que ir além buscando outras fontes de estudo quando tudo que você precisa saber está no livro-texto do colégio. Mas se há um livro universalmente ótimo aqui no Brasil para a matéria do ensino médio, é Química, de Usberco e Salvador. Juro que não sou parente dele, ok? Linguagem acessível com muitas ilustrações de nosso cotidiano para gerar interesse nos alunos. Agora vamos partir para a faculdade. Na faculdade, os livros podem ser caros, bem caros. O livro de transferência de calor, que havia recomendado no vídeo anterior, link no card, custa mais de R$150 na Amazon do Brasil, e não é todo mundo com dinheiro sobrando. Por isso que muita gente compra uma fotocópia do livro nas copiadoras que se encontram em qualquer faculdade por aqui.
No meu caso, arranjei a minha por R$40. Pô, bem mais barato, né? Agora vamos às principais recomendações. Cálculo é uma das matérias básicas mais importantes de qualquer curso de exatas, porque ele te dá todas as ferramentas para se estudar fenômenos mais complicados. Por conta disso, há uma biblioteca enorme sobre o assunto. De todos os livros, o mais lido pelos meus colegas de profissão foi o livro de cálculo de James Stewart. É um livro bem didático, dá exemplos suficientes e tem exercícios para você treinar. Ao final do livro, ele dirá direitinho o que são limites, derivados e integrais. Há também o livro de cálculo do Guido Orizzi, mas esse não recomendo não, pelo menos para a maioria das pessoas. Isso porque sua abordagem matemática é mais forte, se valendo de grande uso de símbolos matemáticos e outros termos técnicos que o iniciante não está familiarizado. Porém, se você adora desenvolvimentos matemáticos, gostará bastante deste livro. Ainda em cálculo, você terá seu primeiro contato com equações diferenciais. Basicamente, são equações em que suas variáveis são derivadas. Para esta matéria, eu recomendo bastante o livro dos autores de Boyce e de Prima. Ele explica direitinho como se monta uma equação diferencial, a sua classificação e métodos de solução algébricos, que são precisos, e numéricos, que são aproximações, para resolver essas equações. Inclusive, muitos desses métodos numéricos eu estudei em uma matéria separada especialmente para eles no meu curso. Em física, os livros de Halliday e Young são os mais citados pelos alunos. Os dois têm didática, têm exemplos e são bem organizados, cada um com seu jeito. Aí vai da tua preferência. Inclusive, eu tenho uma história para te contar sobre um desses livros. Quando eu estava fazendo Física 1 na faculdade, fiquei de recuperação. Não precisava de muito ponto, mas era absolutamente necessário passar nessa matéria. Isso porque eu tinha que ter uma quantidade mínima de aprovações para ser transferido para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Naquela época eu morava em Albergue, em Niterói, porque eu estava estudando na Universidade Federal Fluminense, a UF. Se eu passasse, não precisava mais morar ali, podia voltar para minha casa na cidade do Rio. Por isso que, quando fiquei de recuperação, eu entrei em desespero. Aí decidi ficar sério. A prova era sábado e fiquei sabendo a minha nota na terça-feira. Então eu tinha mais 3 dias para estudar. Por isso aluguei o livro do Halliday na biblioteca da faculdade e fiquei o dia inteiro no albergue lendo o livro de cabo a rabo. Quando não entendia uma parte da matéria, eu voltava para a biblioteca e pegava outros livros para ter uma segunda visão sobre o assunto e ver se entendia. No final, deu certo. As provas de física eram unificadas para todos os cursos, ou seja, eram aplicadas as mesmas provas para todo mundo que cursasse Física 1. Eu tirei a maior nota de todos os alunos nessa prova de recuperação. Saí com um sorriso grande no rosto e uma ida à UFRJ. Na engenharia química, há diversas matérias de química, como química quântica, química analítica e química orgânica. Todas as engenharias, ao menos na minha faculdade, têm que estudar química geral. Nunca usei esse livro, mas meus colegas das outras engenharias utilizaram bastante o livro Química, a Ciência Central, de Brown. Para a analítica, há um livro imenso e super completo do autor Skugg. De orgânica, veja Solomon. Quanto à quântica e bioquímica, não recomendarei nenhum livro. O motivo disso é porque eu odiei ter que estudar essas matérias. Por isso, eu busquei quaisquer meios rápidos de se saber somente o que vai cair na prova. Em outras palavras, listas de exercícios. Então, como não tenho propriedade para falar sobre os livros dessas matérias, fica o dever de casa para vocês acharem o material adequado para vocês. Para matérias relacionadas à físico-química, recomendo demais Físico-Química de Atkins. Esse é um livraço que te dará o básico de termodinâmica, equilíbrio de fases e cinética química. É como se fosse o ponto de partida para o nível intermediário de um curso de engenharia química. E por falar nessas matérias, termodinâmica é uma das poucas matérias que não tem consenso de qual é o melhor livro. Já ouvi falar bastante de Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, de Smith, mas quando fui ler o livro, meu amigo, está bem difícil de entender sua didática. Inclusive, meu professor de transferência de massa me disse que tinha muitas explicações sem sentido naquele livro, então fica complicado achar um substituto. Tentem Fundamentals of Engineering Thermodynamics, de Boron,
Não usei o livro, mas depois de lê-lo por cima, me parece bem organizado, então vale a pena dar uma chance. Não sei se tem tradução para o português, tá? Cinética Química é uma das matérias mais extensas do curso. Por conta disso, há diversos livros focados em vários assuntos. Catálise, modelagem de cinética química, design de reatores e por aí vai. Recomendo começar com Chemical Reaction Engineering, de Martin Small, que já lecionou na minha faculdade, inclusive. Depois vocês podem partir para outros livros com outros assuntos dentro dessa área. Estatística tem um livro simples e direto chamado Princípios de Estatística, do Pinheiro. Todo o básico de estatística você pode encontrar aqui. Modelagem e controle de processos são duas matérias sequenciais, uma puxa a outra. Os livros costumam dividir em volume ou incluir duas partes no mesmo material, uma para modelagem e outra para controle. Em minha opinião, o melhor livro é o Process Dynamics and Control, do Seaborg. Ele é muito bem estruturado, te ensina direitinho a matéria, sem enrolação, e depois de explicar o comportamento dinâmico dos processos, ele já parte para as transformadas de Laplace, te acompanhando no que tem que fazer para achar a solução do problema. Enfim, tem tudo lá. Mas, além desse livro, há vários muito bons nessa área. Beckett tem um livro para modelagem e outro para controle. O de modelagem, chamado Process Dynamics, ele reserva alguns capítulos para te treinar a modelar no MATLAB. MATLAB é um software bastante usado no meu curso que utiliza operações matriciais para resolver muitos tipos de cálculo. MATLAB é um software bastante utilizado no meu curso que utiliza operações matriciais para resolver muitos tipos de cálculos, fazer programação e até usar o complemento que te permite simular a resposta do sistema caso você introduza uma perturbação. Quem sabe em outro momento eu faço vídeo explicando melhor esse software. Mecânica de fluidos é uma matéria incrivelmente importante que merece um vídeo só falando sobre ele. 2 livros, Fluid Mechanics, escrito por White, e Introduction to Fluid Mechanics, feito por Fox. Escolha sua veneno. Transferência de calor tem um rei, e ele se chama Encropera, com seu livro Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. Esse livro é perfeito. Você só precisa saber de cálculo para entender tudo sobre calor. Inclusive falei sobre esse livro no finalzinho desse meu vídeo aqui. Ó, link no card aí em cima, hein? Esse livro basicamente só fala de transferência de calor e reserva somente o último capítulo para falar sobre transferência de massa. O autor faz isso porque há muitas semelhanças entre essas duas matérias, e uma vez que você tenha entendido sobre transferência de calor, entenderá rapidamente sobre transferência de massa, o que nos leva à próxima matéria. Transferência de massa foi bem difícil de achar um bom livro. Na época eu ainda não aprendi tudo sobre transferência de calor, então não podia depender muito das comparações entre as duas matérias de transferência. Para minha sorte, o professor era altamente didático e praticamente transformou o nosso caderno em um livro, com muito material extra difícil de se encontrar por aí. O melhor livro que se aprofunda nessa matéria, tirando a versão resumida do Encropera, se chama Diffusion, do Kussler. Primeiro, ele te ensina sobre o fenômeno da difusão, depois fala sobre a transferência de massa em si e, por fim, fala das operações unitárias que se baseiam nesse fenômeno para realizar a sua função. Só senti falta de psicrometria, que é um campo de estudo para misturas de gás e vapor, basicamente controle da umidade do ar. Esse é um assunto que cai nas provas da Petrobras, então fica ligado você aí que quer entrar para a empresa. Operações unitárias, que vou chamar aqui de OP, podem ser divididas de muitas maneiras, dependendo da sua faculdade. Na minha, ela foi dividida em 2. A primeira trata de separação de sólidos e a segunda de separação de líquidos. O livro que caiu como luva para OP1 foi Sistemas Particulares do Peçanha, que acredito que ainda ensina na minha faculdade. É um livro curto e direto ao ponto, sem nenhuma enrolação. Porém, se você quiser um livro mais completo, que explique bastante, recomendo Unit Operations of Chemical Engineering, do McCabe. Este livro é o que melhor define toda a engenharia química. Se você tivesse dinheiro para comprar somente um livro do curso de engenharia química, seria unânime o nome deste livro. Inclusive, você encontra fundamentos de transferência de calor e de massa em alguns capítulos. O livro que foca somente em processo de separação é o Separation Process Principles, escrito por Cedar, outro livro perfeito.
Em engenharia do meio ambiente, há estudo de 3 tipos de poluição: resíduos sólidos, poluição de efluentes e poluição atmosférica. Como se fosse poluição de sólidos, poluição de líquidos e poluição gasosa. Posso só recomendar um livro específico para a poluição atmosférica e que foi escrito pelo meu professor da época: Controle e Monitoramento de Poluentes Atmosféricos, escrito por Claudinei. Essa matéria costuma ser ensinada no primeiro período de muitos cursos de engenharia. Porém, no meu caso, ele é ensinado ao final da faculdade e tem uma pegada de engenharia mais pesada, que deixa a matéria bem mais interessante. Para finalizar, segurança de processos. Quando fiz essa matéria, não houve necessidade em ler livros, já que o professor deu conteúdo de sobra no quadro negro. No entanto, se eu tiver que escolher um livro para essa matéria, seria Chemical Process Safety, escrito por Crowley. Ele contém a maior parte da matéria, que inclui modelo de fluxo de líquido através de um buraco em um tanque, em um cano, modelos de dispersão de gases tóxicos, incêndios, explosões, gestão de riscos e estudos de casos. Em outras palavras, só coisa que faria sua mãe questionar suas coisas de vida. Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Essa ideia de recomendações surgiu depois de eu ver o vídeo Como se tornar um mestre roteirista do canal Narrativão. O conteúdo dele foca em explicar a narrativa de jogos, animes e mangás. Então, se você curte isso, vai lá e chega o canal dele. Melhor ainda, se vocês comentaram no vídeo do cara que vocês vieram do meu canal. Para quem escutou até aqui, eu tenho uma dica de ouro para vocês. Já deve ter reparado que recomendei livros com o título em inglês, certo? Esses livros eu não garanto que tenha tradução para o português disponível na internet. É por isso que, antes de aprender qualquer idioma, tenham um inglês no mínimo avançado. Isso não só aumentará a sua gama de estudos, como também te abrirá portas para oportunidades de negócios mundo afora. Pessoal, só para fechar, um aviso importante sobre o futuro do canal. Estou desenvolvendo o clube de membros da Aula Salvadora e planejo fazer uma live para dar a vocês um aperitivo do que está por vir. Fiz o post na aba de comunidade do meu canal perguntando que tipo de benefícios vocês querem ter como membro. Se você ainda não comentou lá, então checa lá e dê a sua sugestão. Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.